Olá a todos, meu nome é Estela da Silva Jesus, eu sou orientada pelo professor Dr. Ricardo Halak e curso Meteorologia no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo e a minha pesquisa é sobre a física das tempestades de granizo em São Paulo. Então, primeiramente, o que é granizo? De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, granizo é a precipitação de partículas de gelo que podem ser transparentes ou parcialmente ou até completamente opacas, que têm forma de esferoides um pouco irregulares e que podem ir de 5 a 50 milímetros de diâmetro. E quando esse fenômeno ocorre, ele pode trazer alguns problemas para a população, como, por exemplo, amassar latarias de carro, danificar plantações, e isso pode trazer alguns prejuízos econômicos. E o objetivo dessa pesquisa é levantar um conjunto de indicadores de severidade de tempestades associados à formação de granizo para a cidade de São Paulo e quantificar sua importância por meio da investigação estatística e da física da instabilidade convectiva. Com relação ao conjunto de dados, foram agrupados 150 dias com granizo para o período que vai de 1º de janeiro de 2003 a 31 de março de 2020, e as fontes foram os registros do Aeródromo de Campo de Marte, da Estação Climatológica da USP e do Centro de Gerenciamento de Emergências Climatológicas da cidade de São Paulo, o CGE. Também foram analisadas imagens dos satélites da série GOES nos canais do visível, no infravermelho, para analisar a temperatura de topo de nuvem, e nos 3 canais de vapor d'água para estudar os baixos, os médios e os altos níveis da troposfera. Também foram gerados histogramas de frequência relativas comparativas com conjuntos de casos contendo apenas os dias com registro de granizo e com conjuntos de casos contendo a climatologia desse mesmo período, tirando os dias de tempestade com ou sem granizo. Aqui está uma tabela com alguns dos índices que eu calculei nesse trabalho, como o índice de Showalter, o índice K, Total Totals, o índice de levantamento e o índice CAP, as suas fórmulas e suas referências. Mas nessa apresentação eu só vou tratar do índice de levantamento e do índice CAP. Aqui eu separei um caso de convecção isolada com topo circular, que são bem frequentes em São Paulo. Esse exemplo é do dia 12/3 de 2018, e nessas 3 imagens, que são os 3 canais de vapor d'água, dá para ver bem a forma desse sistema, que é uma forma circular, uma forma mais redonda. Aqui eu separei um caso de convecção isolada com topo oblongo, que é um pouco menos frequente para São Paulo. Esse é o exemplo do dia 19/1 de 2013, que dá para ver que é um sistema mais cisalhado, um sistema mais varrido. E isso se deve pelo fato dos ventos com alta velocidade nas camadas mais altas da troposfera. Aqui eu plotei um diagrama do tipo Skill-T log P para esse mesmo dia, que é a temperatura por altura, e dá pra ver aqui que nas camadas mais altas realmente o vento estava com uma alta velocidade, o que deixa o sistema com essa forma mais varrida, mais cisalhada. Eu também separei um caso de aglomerado convectivo associado a uma frente fria, que não apareceu tanto nas estatísticas, mas esse é o exemplo do dia 8/1 de 2020, que dá pra ver muito bem a frente fria no Oceano Atlântico, deixando esse rastro de aglomerado convectivo acima do continente. Esses são os histogramas comparativos de frequência relativa na imagem A para o índice de levantamento e na B para o índice CAP, e para ambos as barras em preto representam os dias com granizo e as barras em vermelho a climatologia desse período, tirando os dias de tempestade com ou sem granizo. Assim, dá para ver que os casos de granizo, eles deslocam os índices para valores de convecção mais intensa. Aqui, por exemplo, na imagem A do índice de levantamento, que possui uma gaussiana muito bem definida, pode-se dizer que 68% dos casos de granizo possuem valores que vão de -1 a -5, o que indica convecção severa. Para o índice CAP, a mesma coisa. É bem evidente que os dias com granizo, eles apresentam valores de instabilidade. Então, assim, pode-se dizer que os índices de instabilidade possuem certos padrões de valores para dias em que ocorrem tempestades de granizo, o que indica maior severidade convectiva. Além disso, a maior parte dos casos de granizo está associada à convecção úmida profunda, atuando de maneira isolada só na cidade de São Paulo. E seria interessante ver se isso é um possível efeito de ilha de calor. Também analisar possíveis efeitos dinâmicos proporcionados pelas condições atmosféricas sobre células convectivas, como o cisalhamento vertical do vento e o entranhamento de ar seco nas tempestades, e comparar os dias com tempestade de granizo apenas com um conjunto de casos de tempestade sem granizo na cidade de São Paulo. Essas foram todas as referências que eu utilizei nesse trabalho, e isso, muito obrigada!